Multiversus, o jogo fenômeno da Warner que reúne várias IPs da franquia, como Batman, Hora de Aventura, Looney Tunes, Rick and Morty e entre outros. E o jogo, quando foi lançado, foi um fenômeno. Eu lembro que eu cheguei a comentar aqui em agosto que o Multiversus chegou a ser o jogo mais jogado na Steam, com mais de 140 mil pessoas online simultaneamente. Só que isso foi na metade de agosto. E agora a gente está praticamente no final de setembro e houve uma queda brutal de jogadores online no jogo. O jogo simplesmente saiu do pico dele de 140, 120 mil pessoas online para um máximo de 8 mil pessoas online nos últimos 15 dias. É uma queda gigante, mais de 80% de pessoas droparam o jogo. E a gente não tá falando de algo sazonal que o pessoal largou de jogar por causa de alguma coisa específica que tá acontecendo no jogo. Porque é 80%, gente. É muito jogador, é muito jogador. E a única explicação possível para tantas pessoas abandonarem o jogo precisa estar dentro do jogo. Alguma coisa dentro do jogo está fazendo com que as pessoas abandonem o jogo. Então no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada nesses motivos, vamos dar uma olhada também no que o pessoal do competitivo do Multiversus está falando, porque assim, gente, eu tô jogando o Multiversus desde janeiro, fevereiro, quando começou os primeiros alpha fechado do jogo. Eu consegui um convite, joguei um monte lá em janeiro, fevereiro, depois joguei de novo em maio, e aí mais recentemente quando o jogo abriu de fato ali em julho. E desde o início, eu sempre amei a proposta do jogo e o jogo em si. A luta em si, os personagens lutando. Porque, de certa forma, isso era um sonho que eu tinha. Um jogo estilo Smash Bros. Com personagens da DC. E era basicamente isso que estava acontecendo ali. Então, eu vi toda essa evolução do jogo e eu vi o quanto que a empresa que estava desenvolvendo o jogo estava realmente empenhada em entregar talvez um dos melhores jogos free-to-play que a gente tem. E bem, quando o jogo lançou, de fato foi. Todo mundo começou a olhar o jogo, vários streamers famosos começaram a fazer lives do game, e tudo isso foi realmente fundamental para o jogo ganhar uma divulgação gigante. Porque o jogo, ele não estava ali só para ser um clone do Smash Bros. Não, era um jogo que realmente estava se propondo a ser diferente. Um jogo competitivo com esses personagens no estilo do Smash Bros. Só que assim, ó, 140 mil pessoas online na semana da estreia, eu acho que nem o mais otimista do desenvolvedor do jogo estava pensando que ele ia ser um sucesso assim. E qual que foi o grande problema disso daí? Era jogador demais para pouco servidor. E o que aconteceu nas semanas seguintes? O pessoal começou a reclamar bastante do modo competitivo online. Porque assim, a gente tá falando de um jogo que tá se vendendo para ser competitivo. Toda a divulgação, todo o marketing em cima do jogo era de que você vai poder fazer batalhas ranqueadas, você vai subir com o seu personagem, você vai ter um level, você vai ter um rank board ali para tentar subir com o seu personagem de um modo geral. Eles iriam fazer torneios em competições realmente importantes de jogos de luta. Então assim, ó, houve um marketing expressivo para vender esse jogo como o novo Fortnite, digamos assim, onde as pessoas vão jogar competitivamente. E quem sabe podem até serem tão boas que vão ganhar dinheiro com isso. E beleza, essa era uma estratégia muito inteligente porque eles perceberam, quem estava desenvolvendo o jogo, que não tinha um outro Smash Bros. Free to play do tamanho das franquias da Warner. No máximo ali tinha um Brawlhalla, mas que é infinitamente pequeno comparado com o tamanho da Warner. Então a Warner chegou como um titã com esse jogo. E os gamers que gostam de jogar competitivo online viram o que a Warner fez. E, obviamente, foram conferir o que ela estava fazendo ali. Afinal, o jogo é free to play, é só baixar ali e começar a jogar. E muitos fizeram isso. Só que daí, nas semanas seguintes, elas começaram a se deparar com um grande problema dessa estratégia do modo competitivo. O servidor. O servidor realmente estava prejudicando partidas competitivas. Imagina no Counter-Strike, que o pessoal chega a pegar um monitor de 240 Hz, um mouse de 1 milissegundo de resposta, um teclado não sei o que mecânico. Imagina se eles tivessem delay e problema de servidor em partidas super, hiper, mega importantes como essas daí. Não dá. Você não pode ter um jogo competitivo e vender ele como um jogo competitivo se o servidor não é bom. E o servidor não era bom ao ponto do pessoal reclamar diariamente nas redes sociais, especialmente no Twitter,
em outros youtubers, porque isso estava atrapalhando o meta do jogo. Partidas que uma pessoa não conseguia ganhar, talvez ela estivesse ganhando se aproveitando dos delays. E outros personagens eram prejudicados com isso. E isso resultou em algumas cenas bizarras que acabaram viralizando na internet. E o personagem adversário levando o golpe, mesmo que ele tivesse de costa do outro lado da arena. Imagina se isso acontece com frequência em Counter-Strike, Fortnite, Team Fortress e etc. Os jogadores que estão ali experimentando, conhecendo o jogo, para decidirem se vão realmente apostar horas e horas do seu dia a dia para jogar nesse game, eles acabaram se frustrando drasticamente. Mas drasticamente. E assim, gente, não sou só eu que tô falando isso. Tem outros jogadores falando isso. Tem vários outros youtubers norte-americanos, brasileiros, falando mais ou menos isso que eu tô falando. Mas, num primeiro momento, o pessoal foi paciente, porque as atualizações estavam acontecendo. Tinha personagem que o pessoal falava que estava nerfado, que estava bufado, que estava exagerado, que estava injusto. E os devs iam lá e faziam atualizações para tentar ajustar. E se imaginou que em algum momento eles iriam melhorar e melhorar o servidor do jogo. É por isso que quando a gente pega o gráfico de pessoas online jogando game, vocês vão ver que é uma queda muito devagar ao longo de 60 dias. É uma linha que vai assim, ó. Não é uma linha que tá assim e cai e sobe. Como se ao longo do tempo, cada vez mais as pessoas iriam desistindo do jogo e voltando para outros jogos online. E assim, esse é um problema que eu percebi. Mas eu não sou um jogador profissional de multiversos. Eu jogo casualmente multiverso. E eu nunca me importei com esses problemas aí. Isso resultava comigo perdendo algumas partidas? Claro, toda hora. Mas não era assim, meu Deus do céu, uma coisa que influencia totalmente a minha opinião. Porque eu sou um jogador casual do game. Só que o jogo não se vendeu como um jogo casual. Ele se vendeu como um jogo competitivo estilo Smash Bros. E pra quem tá no competitivo, isso é fundamental, galera. Mas assim, ó, esse era um dos problemas. Porque mesmo o jogo se vendendo como competitivo, ainda tinha muita gente entrando no game por um fator casual, se divertindo ali. Ah, vamos subir o personagem, vamos completar o passe de batalha, porque tem bastante coisa no passe de batalha, vamos desbloquear os personagens. Então um jogo, quando você abre pela primeira vez, você tem muitas coisas para querer completar. Você tem verdadeiramente bons motivos para começar a jogar o jogo e explorar o que o jogo tem a oferecer. Só que assim, ó, sendo bem otimista, se você joga o Multiversus todos os dias, por 2 semanas, você completou o passe de batalha e você provavelmente já tem todos os personagens desbloqueados. E quando você consegue completar tudo isso, só sobra uma coisa para você fazer no game. É jogar o jogo competitivo online para conseguir melhorar o seu ranking e ficar entre os melhores do mundo. Só que essas pessoas que entraram no game, elas entraram no game para se divertir, porque viram que era um Smash Bros e queriam experimentar e jogar esse game. E aí, quando ela se deu por conta que ela tinha liberado tudo, só sobrou jogar o competitivo online contra os caras viciados que jogam 24 horas por dia. O cara mais casual não vai ganhar do cara de 24 horas por dia. E por consequência, ele vai se sentir desmotivado a continuar jogando. Ah, Gabriel, mas o negócio é que ele tem que melhorar para ser mais competitivo. Concordo. Só que a grande maioria das pessoas não está disposta a se dedicar para superar essa barreira e conseguir vencer um cara que joga 24 horas por dia. Fora isso, as frustrações que essa mesma pessoa pode ter por jogar online e não conseguir entender o meta suficiente e os problemas do servidor para tirar vantagem disso. E o que acontecia, esse jogador mais casual, ele era absolutamente esmagado no online. E ninguém gosta de ficar jogando o jogo online para perder. Essa é a regra número 1 de qualquer jogo online. Você tem que conseguir manter uma linha de ascensão de aprendizagem contínua. E não fazer um negócio que é assim. Então, nesse momento no game, tá faltando segurar aquelas pessoas que não são profissionais, que se dedicam tempo suficiente para ganhar de todo mundo, mas que não necessariamente são aqueles jogadores super casuais. Não, tá faltando conseguir conversar com esse pessoal que quer jogar, mas não consegue encontrar outra diversão além de jogar no modo online. Então o jogo tá faltando conteúdo. E esse é o motivo número 2 do jogo tá caindo de jogadores. E isso daqui é um negócio que eu falei lá na minha crítica de maio. Eu disse que isso poderia acontecer, porque não tinha nenhum modo arcade, não tinha algo para você colecionar como tem os troféus do Smash Bros. Não tem colecionável. O que tem são itens cosméticos.
Só que os itens cosméticos não dá pra você farmar com moeda do jogo. Você tem que pagar as skins, você tem que pagar as skins. Não há outra opção, você pode jogar 300 horas do jogo. Se você não pagar, você não vai ter a skin do Batman Animated Series. Não tem o que fazer, não é negociável. Ou você paga ou você não tem. Então vai chegar um momento do jogo que você já vai ter feito tudo e você vai ter um monte de moeda sobrando ali. E as moedas não servem pra nada, velho. E a moeda que poderia ser um outro fator que poderia manter essas pessoas pra elas quererem coletar todos os itens através de moeda sem precisar pagar, eles não estão dando isso daí. Porque a questão do dinheiro, o modelo de negócio do jogo, que é de você pagar pra ter os colecionáveis, ele é inegociável. É esse deu, você paga ou você não paga. E a pessoa ali que tá por jogar, ela não vai se sentir tão confortável em fazer isso não. Ou seja, tá faltando modo, tá faltando item colecionável, tá faltando outros modos de batalha, pra dar uma quebra de ritmo, pra você não ficar só jogando a mesma coisa sucessivamente sem parar, porque é o que o jogo oferece agora. Online, competitivo, 2 contra 2, 1 contra 1, não sei o que, vai. E isso é o suficiente para manter 10 mil pessoas online. Mas os 140 mil que chegou a ter não é o suficiente. Porque a gente está falando de uma audiência muito mais ampla, com desejos e expectativas completamente diferentes. Ah, Gabriel, mas eles estavam liberando novos personagens. Olha, na verdade, eu acho bem legal que o jogo estava atualizando o número de personagens em uma velocidade incrível. Os caras colocaram o Gigante Ferro em julho, depois veio o Morte, depois veio a promessa do Stripes, e agora a gente tá na expectativa de ver o Adão Negro em outubro. É muito personagem pra pouco tempo. É realmente impressionante o conteúdo de personagens que eles estão liberando. Só que a gente não tá falando de um jogo absolutamente normal, né? Que é só liberar personagens e tá tudo certo. Não! Porque a gente tá falando de franquias gigantes da Warner. E aí, meu amigo, a escolha dos personagens que eles estão fazendo nesse momento não tá empolgando geral. Rick and Morty, ok, são legais, mas para um público específico. Mas ainda assim, são dois personagens relativamente grandes. Agora, o outro personagem que tava todo mundo querendo ver era o Ben 10. Não há nenhuma sombra de anúncio do Ben 10. E qual que é o personagem seguinte que eles anunciam? O Gizmo. E o Gizmo, ninguém se importa com o Gizmo, essa é a verdade. Gizmo não vai segurar ninguém no jogo. Qual que é o personagem seguinte? O Adão Negro. Ok, o Adão Negro é um personagem grande, só que motivado pelo lançamento do filme do Adão Negro. Não é necessariamente um personagem que todo mundo queria ter. E eu acho que assim, ó, quando as 140 mil pessoas foram jogar o jogo no início de agosto, elas foram com uma expectativa que talvez nenhuma empresa do mundo pudesse alcançar esse hype. Porque as pessoas queriam o Legolas, o Gandalf, o Samurai Jack, o Ben 10, o Mutante Rex, o Mega XLR, o Patolino, o Mago. Só que elas querem tudo isso pra ontem, pra ter uma perspectiva de quando que elas vão ter o personagem que elas querem ter. E quando começam os primeiros anúncios, que são anúncios oks pra bons, o pessoal faz um joinha, mas, né, faz aquela pergunta. Tá, mas cadê o Ben 10? E uma outra coisa que os jogadores acabaram não gostando tanto é esse negócio de teaser do personagem e levar mais de um mês pra colocar ele de fato no jogo. O Adão Negro, a gente sabe que o Adão Negro tá sendo, né, divulgado, mas a gente não pode jogar com o Adão Negro. Então eles já estão vendendo o personagem pro pessoal ficar hypado pro personagem, só que demora pro personagem acontecer de fato. E isso frustra alguns jogadores, que quando vem um trailer ali do personagem, já querem poder aproveitar o que tá acontecendo. No Fortnite, quando eles lançam o trailer de tal coisa, cara, às vezes é no mesmo dia ou na semana seguinte que as coisas já estão acontecendo no Fortnite. E quando acontece no Fortnite, tá tudo liberado. E o pessoal que desenvolve o Fortnite é muito inteligente, porque eles sabem que o Kamehameha do Goku vai dar um super barulho na internet, e eles incentivam que o pessoal faça conteúdo em cima disso. E no Multiversus não dá pra fazer isso, porque primeiro eles anunciam, aí a gente vai tendo uns teaser, aí depois a gente tem um vídeo, e lá pra frente a gente vai poder jogar com o personagem de fato. E até eles liberarem o personagem, o hype do pessoal de ver o Adão Negro no jogo já passou. E além disso, teve o problema dos mods. Porque ali em agosto, quando o jogo foi lançado de fato e tava todo mundo jogando, a gente começou a ter vários e vários vídeos de youtubers e também do pessoal da Twitch divulgando os mods.
e mostrando como que o jogo podia ficar maluco com o Capitão Pátria enfrentando o Sonic e o Among Us ao mesmo tempo. Porque essa é a loucura e a beleza dos mods também. Então tinha muito conteúdo sendo gerado em cima do engajamento dos mods. Só que chegou no momento que essas pessoas que estavam fazendo conteúdo dos mods começou a perder o conteúdo. Começou a perder o conteúdo em cima disso. E essas pessoas ficaram indignadas com o game, porque nem a Nintendo faz isso com os mods quando tem nos jogos dela. E obviamente a fanbase do jogo reclamou. E os devs do jogo, que são bem legais, responderam que tentariam endereçar esse problema, e eles resolveram o problema, bloqueando totalmente o uso de mods no game, desde o início, não podendo usar no online. E quando a gente para pensar, no ponto de vista de negócio do jogo, faz sentido eles quererem bloquear os mods. E justamente porque boa parte da saúde financeira do jogo vem da compra das skins. E beleza, eu acho que ninguém questiona isso. Só que no momento que eles fecharam completamente as portas do mod, o pessoal que fazia esse conteúdo largou, foi pra outra coisa. Porque, gente, não tem só multiversos, tem outros jogos aí que você pode fazer conteúdo e fazer view em cima disso também. E eles foram pra outra. Ah, não posso fazer aqui? Vamos pra... Sinto muito, amigo, não vou ficar perdendo tempo aqui com o teu jogo, que eu não posso sequer fazer uma live que tem um mod do Pikachu aqui. E o pessoal foi para outra. Menos pessoas gerando conteúdo em cima disso, menos pessoas interessadas, jogadores frustrados que não tem conteúdo extra, só podendo fazer jogo competitivo online, e tudo isso foi minando para tirar pouco a pouco os jogadores do online do multiverso, de 140 mil para 10 mil pessoas online. Ah, Gabriel, mas então isso significa que é o fim do jogo? Não, gente, óbvio que não, porque ainda é gente pra dedéu, e a gente só tá considerando Steam. Tem o multiverso dos consoles, que o pessoal também tá jogando. Nem de longe isso significa que o jogo morreu, mas também quer dizer que o jogo precisa encontrar o seu nicho. É óbvio que o jogo nunca iria manter 140 mil pessoas online por toda a eternidade, porque isso é o que o Dota faz, o Apex faz. Não é tão fácil de conseguir replicar o que esses jogos estão fazendo, porque eles estão em gêneros muito mais populares que o gênero do multiverso. É super natural que esses jogos se destaquem em termos de total de jogador, mas o multiverso tem o seu nicho. Não é 140, mas talvez seja 60, talvez seja 30, e é natural que ele vai tentar encontrar esse meio termo. E jogadores vão sair, jogadores vão entrar, mas ele precisa entender o que motivou as pessoas a saírem. Porque senão, toda hora eles vão ter que estar tirando um coelho da cartola e conseguir renovar o tempo todo os seus jogadores. E isso não é assim tão fácil de fazer. É óbvio que todo mundo tem que fazer isso cedo ou tarde em algum jogo online. Toda hora tem que atualizar, tem que fazer Season Pass, tem que fazer não sei o que, blá blá blá. Beleza, mas você tem que continuamente oferecer conteúdo para esses jogadores, para eles não abandonarem no meio do barco. E o fato agora é que até a pessoa que completou o passe de batalha, ele mesmo não tinha mais o que fazer. Então as moedas precisam ter um novo significado do jogo, tem que ter outros itens colecionáveis, tem que ter um baú colecionável com a história da Warner, alguma coisa assim, para motivar as pessoas a quererem jogar mais e conseguirem esses itens. Porque o conteúdo do jogo, eu acho que eles estão melhorando. Eles melhoraram os hitbox, estão tentando melhorar o servidor, mas mesmo que eles consigam corrigir tudo isso, o jogo tem aquele fator repetitivo, que é o que faz o jogador entrar num ciclo de repetição, de engajamento, que é o que dá vida pro jogo. Todo jogo tem um ciclo. Elden Ring, você olha um pedaço do mapa, vê que aquilo é uma coisa legal, vai até lá, descobre alguma coisa, ganha alguma coisa, usa aquela coisa, encontra um novo lugar e repete. Todo jogo tem esse ciclo aí, é por isso que é um videogame. E o ciclo do multiverso era muito pequeno. Partida online, melhorar no rank. Partida online, melhorar no rank. E deu. Então quando o jogo conseguir melhorar essas recompensas, o engajamento que eles dão pro jogador entre uma batalha e outra, e de vez em quando oferecer uma batalha diferente num outro estilo de jogo, aí eles vão conseguir manter o jogador por mais tempo. Modo arcade? Modo arcade pra mim é importante. Mas pra uma outra pessoa pode ser, sei lá, futebol no meio da arena ali que eles têm ali com os personagens do multiverso. Tá valendo também, mas deem alguma coisa pra dar uma variada. E não ficar competitivo, 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 porque só o competitivo não vai ser o suficiente. Pelo menos não vai ser o suficiente para ter 50, 60 mil pessoas ao mesmo tempo. Talvez seja o suficiente para 10 mil, 8 mil, e elas fiquem ali naquele ciclo e o jogo vire um jogo de nicho mesmo. Tudo bem também, mas eu imagino que eles estejam até querendo um pouco mais. Mas assim, gente, pra mim, esses são os motivos que fazem o jogo cair no total de jogadores nesse momento. Talvez você concorde comigo, talvez você discorde. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer.
E esse foi o vídeo sobre a queda do Multiversus. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.